Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, 11 de maio de 2021. Hoje, na aula de língua portuguesa, nós vamos trabalhar um pouco de gramática. Ontem nós trabalhamos o texto, o conto, os músicos de Bremen, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os substantivos. Na língua portuguesa, na qual nós falamos, os substantivos eles estão classificados em dois gêneros. O gênero masculino, como vocês estão vendo aqui, e o gênero feminino. Então, todas as palavras que nós falamos, elas são classificadas ou no feminino ou no masculino. Eu peguei 10 palavras da língua portuguesa para nós fazermos um pequeno exercício apontando quais são do gênero masculino e quais são do gênero feminino. Vejam aqui a palavra galo. Galo foi uma palavra utilizada na aula de ontem de português. A palavra galo, eu acredito que vocês saibam, ela se inclui no gênero masculino, tá? Então, se ela se inclui no gênero masculino, ela ficará aqui, tá certo? Outra palavra. Aqui eu tenho a palavra vida. Vida, ela será incluída como substantivo feminino. Professor, como é que eu sei que uma palavra pertence ao gênero masculino e a outra do gênero feminino? É muito fácil. A palavra galo, como nós sabemos, ela pertence ao gênero masculino. Então, para eu saber, geralmente, eu tenho que saber que existe também uma coisinha chamada artigo. O artigo definido e o artigo indefinido. Então, eu nunca digo a galo. Eu sempre digo que o galo. Olha aqui, ó, a letra O. Então, se eu coloco a letra O antes da palavra, então eu vou saber que esta palavra aqui, ela pertence ao gênero masculino. Na palavra vida, eu nunca digo o vida, mas eu sempre digo como a vida. Então, este aqui, que é um artigo definido, ele está me apontando, dizendo que esta palavra que virá depois, ela pertence ao gênero feminino. Na lousa aqui, eu coloquei, pessoal, 10 substantivos. 5 pertencentes ao gênero masculino e 5 pertencentes ao gênero feminino. Aqui nós temos a palavra galo, cão, burro, castelo e gato. Então, essas 5 palavras que eu acabei de mencionar, elas são substantivos masculinos. Aí, para eu saber se uma palavra ou não pertence àquele gênero, como eu disse para vocês anteriormente, eu vou pedir uma ajuda dos artigos definidos. Professor, quais são os artigos definidos? Bem fáceis. O, a, os, as. Então, aqui eu coloco o galo. Aqui eu coloco o cão. Aqui eu coloco o burro. Aqui eu coloco o castelo. E aqui eu coloco o gato. Vejam que todas estas 5 palavras, elas vieram antes o artigo definido, dizendo que esta palavra pertence ao gênero masculino. O gênero feminino, aqui nós temos a palavra vida, cidade, luva, farinha e mão.
Então aqui, em momento algum, caberá o O, porque o O pertence ao gênero masculino. Aqui será a letra A, que é o artigo definido. Eu digo a vida. Eu digo a cidade. Eu digo a luva. Eu digo a farinha. E por último, a mão. Vejam que estas 5 palavras, todas elas aqui, meus alunos, elas pertencem ao gênero feminino. E a língua portuguesa, ela tem muitas e muitas outras palavras, né, pertencentes a estes 2 gêneros. Quais são eles, professor? Aos gêneros masculino e feminino, que nós ainda vamos estudar mais adiante com outras atividades.